Fala pessoal, dando início aqui a mais um módulo de matemática, agora é a vez do módulo 27 da nossa frente 2, vamos falar um pouco sobre a área dos triângulos. O comentário é muito parecido com o comentário do módulo passado. Na oportunidade eu disse que a gente ia falar sobre áreas de quadriláteros, que seriam áreas bastante conhecidas, fórmulas que vocês já vêm trabalhando desde o ensino fundamental, fórmulas que eventualmente a gente usava para poder calcular algumas propriedades gráficas em física, inclusive. Resumidamente falando, o conteúdo sobre áreas de figura plana é o conteúdo talvez mais importante da geometria do ensino médio. Agora a gente vai falar sobre áreas dos triângulos, que é o seguinte, o conceito de área para qualquer figura, independente se ela é quadrilátero, se é triângulo, qualquer que seja o polígono, o conceito de área é o mesmo, né? Quando você calcula os metros quadrados de uma superfície, você está revelando ali quantos quadrados de 1 metro de lado você conseguiria colocar ali dentro. A questão é que cada figura, principalmente as mais notáveis, como é o caso do triângulo, cada figura vai ter um jeito particular de ter a sua área obtida. No caso do triângulo, você tem mais de uma maneira, inclusive esse é o nosso objetivo de aula, analisar todas as maneiras que a gente tem para poder calcular a área de triângulo. Então a gente vai desde da área mais convencional, né, que é multiplicar a base pela altura e dividir por 2, até passando assim por área específica de triângulo equilátero, né, que só serve quando os três lados são congruentes. Áreas conhecidas, os três lados, conhecido o ângulo. Vamos lá então, vamos começar. Preciso combinar que a gente vai fazer assim, dependendo do que você tem para calcular a área, você vai tomar tal atitude. Por exemplo, aqui, ó, quando eu falo em função da base e da altura, estou querendo dizer, você tem que ter a base, né, uma medida de um dos lados, e uma altura relativa a esse lado. Lembrando que o triângulo tem 3 alturas, então você pode assumir qualquer lado como base, mas aí a partir do momento que você assume aqui, por exemplo, o lado QR como base, a altura vai ser a distância de P até QR, formando 90 graus, igual está aqui. Só que aí tem um detalhe, pessoal. A questão é a gente duplicar essa figura para formar um paralelogramo. Olha só, veja a figura como inteiro, P, Q, R e Q'. A figura como inteiro forma um paralelogramo de base B e altura H. Se fosse para calcular a área do paralelogramo, assim como a gente viu lá na aula passada, você multiplicaria base por altura. Então, esse base por altura que está aqui, na fórmula do triângulo, é por conta que você pode duplicar a figura do triângulo formando um paralelogramo. Porém, como você quer a área só azul e essa área azul é a metade da área total do paralelogramo, aí tem 1 sobre 2, entendeu? Então, a fórmula da área de um triângulo em função da sua base da altura é base vezes altura dividido por 2, justamente porque, para definir a relação, você duplica o triângulo, forma um paralelogramo, só que você considera só a metade. Essa relação aqui, creio, que já é bem conhecida por vocês. Bom, muitas vezes quando a gente vai estudar o Teorema de Pitágoras, e foi assim com a gente também, calcular a altura do triângulo equilátero nunca foi um problema, né? Você define a altura do triângulo equilátero, que ao mesmo tempo é mediana, então você fica aqui com um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é o lado do triângulo equilátero, a altura e a metade do outro lado são os catetos. Se você fizer o Teorema de Pitágoras, você vai chegar nessa conclusão aqui, ó, que a altura é lado raiz de 3 sobre 2, a altura do triângulo equilátero. Considerando que um dos lados pode ser a base e a altura valendo lado raiz de 3 sobre 2, a nossa área, baseado no que a gente viu aí anteriormente, você pode calcular a área de um triângulo fazendo base vezes a altura dividido por 2. Só que a base é o próprio lado, e se você multiplicar esse L por L raiz de 3 sobre 2, depois dividir por 2, vai dar a área do triângulo equilátero em função do seu lado, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa fórmula só se aplica para um triângulo equilátero, ok? Bom, a área em função do raio da circunferência inscrita, confesso que a gente vai usar bem pouco, para te falar a verdade, porque para você poder usar essa relação, além de ter o raio da circunferência da circunferência inscrita, você tem que também ter as 3 dimensões, os 3 lados, né, as 3 medidas dos lados do triângulo. Daqui a pouco vocês vão ver que tendo as 3 medidas dos lados, dá para calcular a área com um pouco mais de facilidade do que isso. Porém,
Dá só uma olhada no desenho que o triângulo ABC foi dividido em 3 triângulos, né? O AOB, o BOC e o AOC, em que cada raio da circunferência inscrita se comporta como uma altura tomada cada lado do triângulo como uma das bases. Então, você vai pegar a área dos 3 triângulos e somar para dar a área total do triângulo ABC. E você vê aqui, por exemplo, que o raio é a altura para todos os triângulos que foram formados ali dentro. E aí, você colocando o raio em evidência, vai ficar nesse formato aqui com A mais B mais C sendo o perímetro, né, a soma dos 3 lados, dividido por 2 é o semiperímetro, né? Não esquecem disso, viu, gente? Perímetro é a soma dos lados, é representado por 2P. P minúsculo não é perímetro, é semiperímetro, ou seja, é a metade do perímetro. Então, para uma circunferência inscrita no triângulo, conhecido o raio dela, você vai multiplicar o semiperímetro por esse raio. Vai acompanhando aí, galera, porque tem muito jeito de você definir a área de um triângulo dependendo daquilo que você tem, né? Então, a gente já viu base vezes altura dividido por 2, área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, a área baseada no raio da circunferência inscrita, que é o semiperímetro vezes o raio. Agora, a área em função de 2 lados. Agora, se você tem 2 lados do triângulo, você não precisa do terceiro lado para calcular a área dele. Porém, tendo 2 lados, para usar essa fórmula que a gente vai ver aqui agora, você tem que ter o ângulo entre esses 2 lados. Não pode ser nenhum outro ângulo, tem que ser entre os 2. Você vai multiplicar lado por seno do ângulo e dividir por 2. Isso porque, pessoal, a altura pode ser escrita em função do seno e de um dos lados que você considerou. No caso aqui, ó, se formou um triângulo retângulo, o seno desse ângulo é cateto oposto H sobre hipotenusa B. Né? Então, o H acaba sendo B vezes seno. Né? A altura é base A vezes a altura, que é B vezes seno. Só que assim, tenta assimilar essa fórmula da seguinte relação. Tendo 2 lados e o ângulo entre eles. É o produto dos lados, o seno do ângulo, tudo dividido por 2. Quando eu disse lá na questão do item 4, né, obter a área do triângulo a partir do raio da circunferência inscrita, é que mesmo tendo o raio, você ia ter que ter as medidas dos 3 lados, porque aí você ia precisar do semiperímetro. Essa fórmula aqui, conhecida como fórmula de Hierão, é a fórmula do cálculo da área pelo semiperímetro. É muito melhor usar isso aqui do que aquela outra do raio da circunferência inscrita. Lembrando que semiperímetro é a metade do perímetro, né? O perímetro é a soma dos lados, dividiu por 2 dá o semiperímetro. E nessa relação, ó, a gente assusta um pouco na hora que olha ela, mas não é difícil de decorar, não. Você vai fazer uma raiz grande, lá dentro da raiz você vai colocar o semiperímetro e depois o semiperímetro subtraído de cada lado, tá vendo? Então, semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C. Isso aqui é a fórmula de Hierão, fórmula muito utilizada. Você tem que ter as medidas dos 3 lados. A gente tem também, pessoal, outra coisa, conhecidos os 3 lados, né? Porque aí eu repito, a gente podia até usar melhor a fórmula de Hierão, a fórmula anterior, mas conhecendo os 3 lados e o raio da circunferência circunscrita, você também pode usar essa relação aqui para calcular a área do triângulo, né? O produto das medidas dos lados dividido por 4 vezes o raio. O que a gente tem que fazer, pessoal, é aplicar. Vamos lá, ó. Os polígonos ABC, olha aqui, o polígono ABC é um triângulo. E DEFG, o DFG é um quadrilátero, não é um quadrilátero especial. Estão desenhados em uma folha formada por quadrados. Suas áreas são iguais S1 e S2, respectivamente, conforme indica a figura. Aí, pessoal, já completando, como esse quadriculado aqui, na verdade, é formado por quadrados, eu vou considerar que cada lado de quadrado vale L. Então, eu tenho um triângulo aqui, ó, cuja base vale 2L e a altura vale 2L também. Eu consigo calcular essa área de triângulo aqui fazendo base vezes a altura sobre 2. Eu estou falando de calcular a área porque olha o que o exercício está dizendo. Ó. Sabendo que os vértices dos polígonos estão exatamente sobre os pontos de cruzamento das linhas da malha, é correto afirmar que a razão S2 sobre S1 é igual a. Ou seja, é para a gente calcular a área 2 e a área 1 e dividir a área 2 pela área 1. A área 1 não vai ter problema para a gente não, porque a gente vai usar a fórmula de triângulo. A área 2, o problema é um pouco
considerável, vamos dizer assim, porque você vai ter que transformar isso aqui num retângulo. Como eu não tenho uma fórmula específica para essa figura que está aí de rosa, da área S2, eu vou ter que calcular a área do retângulo, calcular a área dos 4 triângulos que estão formados aqui ó, nos cantos e subtrair. Aí eu obtenho a área S2, certo? Aí lembrando que eu coloquei que cada lado de quadrado vale L, então aqui é L, aqui é 3L, ou seja, a largura do nosso retângulo aqui é 4L. Aqui vale 4L e aqui também L, então o comprimento do nosso retângulo vale 5L. A área de retângulo é comprimento vezes largura, né? Vai ficar 5L vezes 4L. E aí eu vou subtrair as áreas dos triângulos que estão aí. Então, como eu disse, para a área S1 não vai ter problema, né? Eu tenho uma base que vale 2L, uma altura que vale 2L, é um triângulo. Base 2L vezes altura 2L dá 4L ao quadrado, dividido por 2, 2L ao quadrado. Aqui está o A, pessoal, porque ele quer dizer o seguinte, são unidades de área. Eu não sei se está em metro quadrado ou centímetro quadrado, a gente coloca assim só para dizer, olha, não esqueci da unidade não, é só porque não tem. Então a área S1 vale 2L ao quadrado. Como eu disse, pessoal, a área S2 vai ser calculada pelo retângulo subtraindo os 4 triângulos. Vamos lá, ó, o retângulo ele é 5L por 4L, aí eu vou multiplicar, ó, 4L vezes 5L é a área do triângulo inteiro, menos esse triângulo aqui, ó, que é 2L por L sobre 2, menos esse triângulo aqui, ó, que é 2L vezes L sobre 2, menos esse triângulo aqui, ó, que é 3L vezes 3L sobre 2, tá aqui, menos esse aqui que é 4L vezes L sobre 2. E aí, ó, peguei retângulo menos triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, triângulo 4. Aqui vai dar 20L ao quadrado. Aqui você simplifica o 2 dá L ao quadrado. Aqui você simplifica e dá 2L ao quadrado. Aqui dá 4,5L ao quadrado. Aqui dá 2L ao quadrado. Juntando tudo deu 10,5L ao quadrado. E lembra o que o exercício queria? Era a área 2 dividido pela área 1. A área 2 é 10,5L ao quadrado. A área 2 é 2L ao quadrado. Você corta o L ao quadrado. 10,5 por 2, 6,25. Resposta letra A. Número 2, a figura abaixo... os triângulos ABC, CDE são equiláteros. ABC e CDE são equiláteros. Evidentemente, pela figura aqui a gente não pode confiar muito, mas os lados aqui no CDE são maiores. É o que está dizendo aqui. Ó. Os lados medem 4 e 6 respectivamente. 4, AB, BC e AC. Então aqui, ó, AB, BC e AC, 4. E 6 o CD, o DE e o EC. Beleza. Calcule a área do quadrilátero inteiro. Aí, pessoal, esse quadrilátero ABDE, ele não é um quadrilátero formal, né? Não tem uma fórmula para ele. Qual que é a ideia? Eu vou calcular a área desse triângulo, mais a área desse triângulo, mais a área desse triângulo. Os dois triângulos equiláteros, você vai calcular de maneira muito fácil, né? Lembra que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. No nosso triângulo ABC, eu vou usar 4. No triângulo CDE, eu vou usar 6. E aí vai ficar só o triângulo BCD para a gente poder, no final das contas, usar aquela fórmula. Porque aquela fórmula que usa o ângulo, para calcular a área do triângulo BCD, eu tenho o lado BC, eu tenho o lado CD e tenho um ângulo entre eles. Para justificar, né? Como os dois triângulos, a esquerda e a direita, são equiláteros, tem ângulo de 60 graus aqui e aqui. Como a volta tem que ser 180, ali no meio foi 60 graus também. Então vamos lá. Ó. A área da figura inteira é a área do triângulo ABC, que é um triângulo equilátero de lado 4. 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Triângulo CDE, que também é um triângulo equilátero com lado 6. 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E o triângulo BCD, do qual eu conheço 2 lados, né? Um medindo 4 e o outro 6. E o ângulo entre eles sendo de 60 sobre 2. Aqui vai dar 16 raiz de 3 sobre 4, dá 4 raiz de 3. 36 raiz de 3 sobre 4 dá 9 raiz de 3. Galera, sendo de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Aí o sobre 2 de novo, eu posso cortar com 4 lá, fica 6 raiz de 3. Juntando tudo, 19 raiz de 3 está em centímetro. Centímetros quadrados é a resposta do número 2. Seguindo o número 3, na figura seguinte, o quadrado... é um quadrado... tem área igual a 100.
Vamos lá. Então, já vou completar uma coisa aqui. Se o quadrado tem a área 100, é porque os seus lados medem 10. Vou colocar aqui, ó, que BC mede 10 e CD também mede 10. AD e AB também medem 10. Os ângulos aqui são retos. Beleza. Sabe-se que AE igual a AF, AE igual a AF, que as medidas de AE e EB, AE e EB, estão na razão de 1 para 4. Espera aí que eu vou completar isso. Essas medidas estão na razão de 1 para 4, então quer dizer que a maior é 4 vezes a menor. Se eu chamar a menor de x, a maior vale 4x, né, de acordo com o enunciado. E outra, falou que o AE e o AF são congruentes, então eu vou colocar que o AF também mede x aqui, ó. Daqui a pouco já vai dar para calcular o valor desse x aí, né? Eu quero saber a região da área sombreada, a região da área verde. Agora, vamos ver se vocês concordam comigo. Para calcular a região verde, eu vou calcular a área do quadrado. Aliás, nem vou precisar calcular a área do quadrado, porque vale 100. E aí eu vou subtrair esses dois triângulos. O triângulo AEF e o triângulo EBC. Ou seja, a área verde é a área do triângulo ABCD menos a área do triângulo AEF menos a área do triângulo BCE. Correto? Agora, para descobrir esse x aqui, que a gente vai precisar, tá tranquilo. Porque se o lado do quadrado eu concluir que mede 10, x mais 4x dá 5x, que tem que ser 10, então x vale 2. Então eu vou ter um triângulo aqui que é 2 por 2 e um triângulo aqui que é 8 por 10. E aí a gente vai conseguir calcular a área dessas medidas aí. Olha só, como eu estava dizendo, AB e BC medem 10, aí a conclusão é que o AF mede 2, porque eu achei ali o valor do x, o AE também mede 2 e o EB mede 8 aqui, ó. Então essa área, o que eu estava dizendo, a área total vai ser a área do quadrado menos a área dos dois triângulos. Aí, pessoal, os dois triângulos são retângulos. Num triângulo que é retângulo, um cateto é a base e o outro é a altura, né? Então esse triângulo aqui vai ficar 2 por 2 dividido por 2, aquele aqui, ó. Esse triângulo aqui vai ficar 8 por 10 dividido por 2. Fica 100 menos 2 menos 40, que vai dar 58 centímetros quadrados. A resposta é a letra E. Na sequência, para a gente finalizar, número 4, um triângulo tem 12 centímetros de perímetro e 6 centímetros quadrados de área. Quanto mede o raio da circunferência inscrita nesse triângulo? Especificamente falando, pessoal, é só em situações iguais a essa, que é aquela fórmula da área do triângulo conhecido o raio da circunferência inscrita que a gente vai conseguir aplicar, né? Então, assim, o perímetro vale 2, então o semiperímetro é 6. A área é 6 centímetros quadrados e a área conhecida o semiperímetro e o raio é o semiperímetro vezes o raio. Aí o exercício ficou fácil se lembrar disso, né? Como a área é 6 e a área é semiperímetro vezes o raio dá 6. O semiperímetro também é 6, né? Porque é a metade do perímetro, que vale 12. Passou dividindo, o raio é 1 centímetro. Essa é a resposta do número 4. Valeu? Até a próxima.